Pastor Felipe é um irmão amado, precioso, vai compartilhar conosco um tempo aqui. Se você precisar ir embora, eventualmente, avance um pouquinho o horário, saia de quietinho, pode ir para sua casa, ok? O culto deve acabar 10, mais ou menos aí, 10 e pouquinho. Então, aqui normalmente nossos cultos são de 3 horas. Se você não está acostumado, você tem a liberdade de sair mais cedo. Se der um soninho, nana nenê aí, tranquilo, ninguém vai, tá? Pode tirar um bodinho, que não tem problema, tá bom? Mas se você ficar atento, tenho certeza que vai sair daqui saciado. Estenda a sua mão aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, eu, Deus, com o que o Senhor colocou sobre a minha vida, o encargo, a responsabilidade sobre esse rebanho, eu agora, Deus querido, transfiro essa responsabilidade sobre a vida do Felipe. Ele sabe o que isso representa e significa no mundo espiritual. Portanto, Deus, que o Senhor use ele, que nada que ele falar seja fruto do intelecto, seja fruto do conhecimento humano, mas que seja algo revelado do teu alto e sublime trono, onde ele somente abrirá a boca, mas quem falará é o Senhor conosco. Em nome de Jesus, Pai querido, que ele possa ser um vaso de honra em tuas mãos e derramar sobre nós, ó Pai, do teu óleo fresco e precioso, para que possamos, Deus, continuar tendo a luz para os nossos pés e a lâmpada para os nossos caminhos, para que possamos, Deus, estar caminhando no destino certo, Deus. Em nome de Jesus, use ele como lhe aprouver, use ele, Deus querido, como o Senhor planejou para essa noite, e que a tua palavra alcance, Deus querido, as nossas vidas de uma forma tal que possamos fazer escolhas e convergirmos alguns passos que vínhamos dando em nossas vidas e ministério. Em nome de Jesus, amém. Tem. Lucas, nós também tangemos aqui, mas é que o Mateus não ia estar, ele me falou que ia pular carnaval hoje. O Júnior também está pulando carnaval. Tem o Lucas. Tem que liberar aqui. Então vem para cá, Cabelo. Vou dar trabalho aqui para vocês. Bom dia, boa noite. Tudo bom, gente? Tudo bem? Dá um sorriso para o irmão do seu lado e diga como você está bonito hoje. Como você emagreceu. Você está mais magro. Fala para ele, fala. Fala, você está bonito, você está mais magro. Eu sou Felipe, sou goiano, na verdade, sou lá do estado de Goiás, mas falo português, como vocês estão vendo bem. Sou casado com essa mulher maravilhosa aqui. Faz um barulhinho para Deus aí, amém, irmãos? Faz aí. Aleluia, glória a Deus. Essa princesa aqui na minha frente é minha esposa. Aprecio com moderação. Nós estamos grávidos do nosso terceiro filho, a Isabel. Nós já temos 2 e nós temos televisão também, fica tranquilo. E a gente usa. De vez em quando também, né? Nós temos um filho de 5 anos, o Estevão, um filho maravilhoso, lindo. Tem uma filha linda também de 3 anos, a Débora. Minha filha está muito bonita, por esse motivo eu fiz um voto com Deus. O primeiro namorado da minha filha eu vou sacrificar ao Senhor. E caso ele ressuscite, ele é o homem de Deus para a vida dela. Tem alguém que tem filha, menina aí? Levanta a mão e está comigo nessa aí, diga aleluia, eu estou junto aí, pastor. É nós que heróis. Beleza. Já arrumei aí uns adeptos. Hashtag voto com Deus, tá? Amém. Irmãos, estou muito feliz em estar aqui. O ano passado não conheci o pastor Júlio, conheci o testemunho de alguns irmãos, de alguns amigos em comuns a respeito dele. Nós o convidamos para estar com a gente em um evento que a gente faz em Telêmaco Borba, que graças a Deus o Senhor tem nos abençoado e a gente tem podido tocar muitas pessoas através de um ajuntamento para ensino. Nós não consideramos lá um evento, né, com vários nomes. A gente reúne várias pessoas que carregam algo e a gente criou um ambiente para fazer com que todo mundo possa externar isso de alguma maneira. E a gente queria muito que ele estivesse lá conosco. Aconteceu todas as coisas que vocês
sabem mais do que a gente. E no finalzinho ainda quase que ia, mas não deu para ir. E depois disso, de toda a situação e de tudo que eu ouvi a respeito do irmão, eu fiquei com muita vontade de conhecê-lo, de estar um pouco mais perto, de refazer o convite. Esse ano nós vamos ter de novo, e refazer o convite para que ele esteja com a gente, liberando aquilo que ele carrega. Então, é uma alegria conhecer a família de vocês, conhecer a congregação, amém, irmãos? Nós estamos muito felizes, estamos muito à vontade aqui para falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós somos pastores lá no Ministério Mevan, em Itajaí. Estamos lá há alguns anos. Nós já fizemos algumas coisas lá dentro, mas hoje nós respondemos por uma missão no continente africano, no país de Moçambique, em um local chamado Morumbala. Há 2 anos atrás eu fui a primeira vez em Moçambique. Fui no campo de refugiados de Maratane, em Nampula. São cerca de 10 mil habitantes, e 95% da população é aidética. E andar naquele lugar parecia que você estava vendo um ensaio do inferno, porque as pessoas não têm nenhuma perspectiva de futuro. Os jovens não têm sonhos, eles não sabem o que querem ser, o que vão ser. A única coisa que eles querem é comer a chima no dia seguinte e continuar vivendo. As famílias são ajudadas no campo de Maratane com 3 quilos de milho e meio litro de óleo todos os meses. E um belo dia, quando eu fui lá, em uma ocasião quando a gente foi, por 4 meses essa ajuda estava suspensa. Se há corrupção em um governo como o nosso, em uma nação de 500 anos, a democracia, embora tenha um tempo mais curto, mas você não faz ideia o que é corrupção em um país como aquele, um país tão novo, onde a democracia realmente é só uma fachada. Existe uma guerra política ainda por trás de toda aquela pacificação. Então as famílias realmente viviam num estado muito crítico, e aquilo mexeu profundamente comigo, muito mesmo. E nós conhecemos uma igreja de Jesus lá. Em meio a toda aquela situação caótica, Deus tem uma igreja lá, amém? Deus tem um povo lá que se reúne para adorar o Senhor, e eles ficam ali 5 horas, em uma granja abandonada, adorando a Deus, pastor Sadi. Irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas o mundo possui 7 bilhões de habitantes. São 7 bilhões. Nós produzimos alimento para 12 bilhões. Nós temos 7 bilhões de habitantes, produzimos alimento para 12 bilhões, mas a cada 5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. A fome mata mais que a malária, a tuberculose e a AIDS juntas. A fome é a maior assassina da terra. E perceber, irmão, que algumas pessoas, porque recebem uma ajuda por serem aidéticos, elas preferem a AIDS do que a fome. Eu vi isso. Isso mexeu muito com a gente, mexeu muito com o meu cristianismo, com a minha fé. E eu fiquei até um pouco meio atordoado alguns dias quando voltei, sempre que lembrava de algumas situações vistas. Nós conhecemos o Gervásio também, que faz um trabalho no presídio. Eu fui nesse presídio. São 4 celas para quase 600 pessoas. Então é um lugar subhumano, é um lugar que não tem condição do ser humano viver naquele estado. E alguns colchões assim no pátio. E não era colchão, era só espuma. Lá em Goiás chama tomara que amanheça, aquela espuminha. Então você vê aquela galera naquela situação, e um cheiro de enxofre para matar carrapato, gente vivendo como bicho, como animal. Mas no meio de tudo aquilo, tem um jovem que vai nesse presídio, terça, quinta e sábado, a pé. Anda 20 quilômetros, agora não vai mais, porque alguns irmãos piedosos, entendendo que a gente não estava fazendo um sensacionalismo para poder ajudar o Gervásio, nós compramos uma moto para ele dessa última vez, e foi algo muito bacana. Ele não sabia nem andar de moto, mas a gente ensinou, deu umas aulinhas para ele, uma motinha muito legal, que não precisava de habilitação, só da identidade. Irmãos, e essas histórias, esses invisíveis, essas pessoas que nós não conhecemos,
elas foram nos desafiando cada vez mais. E Murumbala foi o último passo. Eu fui em Murumbala, a gente dirigiu muito lá, do lado direito, a estrada não tem aquela linha, você deduz que aquele é o seu lado e vai nele. E nós chegamos em Murumbala, são 450 mil habitantes. O último censo feito em Murumbala foi em 2007. Então as pessoas que nasceram de 2007 para cá, ninguém as conhece. Elas não são registradas, boa parte das crianças lá não são. Nós compramos um terreno nesse lugar, eu estou indo para lá em março agora, para a gente começar a dignificar o ajuntamento daqueles irmãos lá, em Murumbala, um povo que a gente ama. E é um lugar muito bom, irmão, porque a última vez que eu terminei de pregar lá, para escândalo dos religiosos brasileiros, eu ganhei uma galinha preta de oferta. Coisa linda, né? E eu estava pregando vestido de branco. Estou brincando, irmão. E é um povo muito simples sabe, eles se reúnem numa pureza, porque não há nenhuma ambição gospel neles. A única coisa que eles querem é pregar aquilo que os salvou e que tornou a vida deles melhor, que é o Cristo que você acredita, amém? Então nós respondemos por isso, essa é a nossa causa, embora a gente tenha outras atividades que a gente faça, essa hoje é a nossa causa junto ao Ministério Mevan, nós respondemos por isso, e enfim, é possível conhecer mais nas nossas redes sociais, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria mostrar para você alguns materiais que eu trouxe. Esses não vão para a África, esses vão para um projeto social que eu tenho, é uma mulher e mais 3 crianças que estão vindo por aí, amém? Projeto social muito bacana. A gente tem alguns DVDs, que na verdade é um discipulado, chama Conjectura. Aqui tem Rodolfo Abrantes e Neil Barreto. Não é uma entrevista com eles, é um papo realmente sobre a palavra, e vai abençoar muito a sua vida. Aqui tem Salomão do Reggae e Luiz Hermínio, são 2 amigos também. E o pessoal fica bravo comigo, mas eu vou ser muito sincero. Se você não quiser comprar isso aqui, não precisa, porque está no YouTube, tá? Você não faz ideia de como eu vendo esse DVD por aí, né, com esse meu discurso. Está tudo no YouTube, você pode assistir lá e ser abençoado. Nós gostamos de falar porque isso aqui é o que vai ficar da gente, você vai ouvir, vai rever, e isso vai abençoar a sua vida. Essa é uma ministração onde a gente fala sobre imagem e semelhança. Você, não sei se você já se perguntou como eu, por que Satanás não pode ser salvo? Porque não tem estrelas caindo do céu até hoje. O que de fato ele queria. E o que ele queria, Deus nos dá em dobro. A Tsalém e a semelhança. A imagem e a semelhança. Então é muito profundo isso aqui. Um conteúdo muito bacana que vai te ajudar bastante também. Deus, uma comunidade de 3 pessoas. A gente estava falando hoje enquanto conversava, Deus rejeita a ideia da individualização. Não há vida fora do corpo, amém? Amém, irmãos? Não há vida fora do corpo. Deus não é Deus sozinho. Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Deus se faz pouco diante da solidão de Adão. Ele ia lá todas as tardes, mas um belo dia ele diz, não é bom que o homem esteja só. Você precisa se relacionar com o igual. Por isso não há vida fora do corpo, amém? Glória a Deus. Meu Deus, é muita coisa. Não vai ficar bravo comigo não, né, cara? Amor, o cara falou lá de um monte de coisa. Nós temos camisetas, eu quero mostrar essa aqui. O pastor falou algo aqui que me chamou bastante atenção. Muito bonita essa camisa, mas quando eu uso, eu fico parecendo um babalu de melancia com essa camiseta. Mas, né? Aqui diz o seguinte, Deus escolheu ser amado no próximo. O pastor disse, eu não consigo ver alguém com fome e não dar comida para ele. Eu não consigo ver alguém com frio e não vesti-lo. Na verdade, essa é a tônica do Evangelho, amém? Não há um terceiro mandamento no Evangelho. Você precisa entender, compreender que Deus escolheu ser amado no próximo, amém? Olha para o irmão que está do seu lado então e diga, irmão, você não vale muita coisa. Completa aí, eu sei que você não é tão evangélico assim, você sabe do que eu estou falando. Amém? Quem gostaria de ter esse material aí? Quem faz aniversário hoje? Tem alguém que faz? Obrigado, Jesus. O Senhor é bom. Corintiano, tem corintiano aí? Corintiano paga dobrado, irmão.
Eu queria que você ficasse com a sua mão levantada só para o pessoal ficar mais atento lá na barraquinha depois. Amém? Quem gostaria mesmo de ter esse material? Levanta a mão aí. No final ali a gente vai estar ali vendendo, você pode adquirir lá, tá certo? Amém? Tem CD aí, não tem? Tem. Obrigado, linda. Isso aqui são 2 CDs que a gente gravou, irmão. Eu podia estar matando, roubando, fazendo tanta coisa errada, né, pastor? Mas nós gravamos 2 discos. No primeiro a gente canta e no segundo a gente pede desculpa. Então é bem profundo aqui o que rola aqui nesse negócio. Se você gostar, você compartilha com as pessoas. Se você não gostar, você vai ficar calado, amém? Vai falar para ninguém, um segredo. Mas esse CD aqui é um CD meio atípico. Olhando para alguns aqui, eu sei que o ritmo que a gente canta aqui talvez não tenha nada a ver com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Eu queria te mostrar uma canção desse disco, amém? De um desses discos aqui. Se você gostar disso aqui, se você entender que alguém pode ser abençoado, você pode comprar esse disco e fazer quantas cópias você quiser. Principalmente se você for levar em casa de recuperação, se você for levar por aí. Eu gostaria de dar isso aqui, mas nós ainda não podemos, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas você pode comprar e fazer quantas cópias você quiser, amém, irmãos? Amém? Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Eu queria mostrar uma canção para você, rapidinho. Por muito tempo, eu fiquei muito revoltado com tudo aquilo que se faz com a igreja. As pessoas usando o reino de Deus como um título de capitalização. Você liga um programa na televisão e você quase quebra a televisão, igual o Chuck Norris lá, né? Quase chuta ela. E você tem uma tendência muito grande de virar um xiita. Na verdade, você vira um chato. Não é nem um xiita, é um chato. E você fica revoltado com tudo aquilo. Mas um belo dia, irmãos, o Senhor me disse algo. O joio não é problema seu. E o joio de fato não é problema nosso. Isso me fez olhar, irmão, e me fez crer que ainda tem 7 mil que não se dobraram a Baal, amém, irmãos? Ainda tem uma igreja que chora por gente. Ainda tem gente que acredita na conversão de um travesti, de um traficante. Ainda tem gente que sobe o morro. Eu conheço um monte de tia, elas não estão com o rosto delas em nenhum lugar, elas nem têm Facebook para colocar frase bonita, mas ela sobe o morro todo dia para interceder por aquela favela. Eu conheço. E isso é o que define a história do cristianismo brasileiro, amém, irmãos? Não é aquilo que nós vemos, mas são os invisíveis, criando um ambiente e nos fazendo acreditar que a igreja que a gente sonha existe no coração de Deus. Por esse motivo eu amo a igreja de Cristo, amém? E essa música diz o seguinte, é um samba: se Deus é por nós. Você já aprendeu o refrão, solta pra gente aí, irmão. Cri, cri. Mete a mão no pandeiro, no samba que eu fui criado na praça do professor Maromba. Vulgo baixada no sol quente do Goiás, pelada no fim da tarde na esquina da Ladim. O samba dá o tom da rapa. Muitas histórias se misturam, mescladas ao interesse. Muitas vidas se passam com estralo de dedos. Mas na vida é assim, João, você colhe o que planta. E as minhas sementes são com poesia e rap pro samba, porque o fruto nunca cai longe da árvore. E em barraco de madeira, John não tem pia de mármore. Mas tem gente honesta que acredita no seu sonho, que às 5 da matina, dia a dia, pega o ônibus na labuta louca. Nego de um pai guerreiro, ó, que sonha dar pros filhos as chances que não teve. A chance que não teve na labuta louca. Nego de um pai guerreiro, ó, que sonha dar pros filhos as chances que não teve. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Canta aí comigo, vai, vai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É bem facinho, você vai saber, vai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja que você sonha existe no coração de Deus, amém, irmãos? Amém? Por esse motivo eu amo a igreja de Jesus. Existem muitas coisas fora do lugar, mas a nossa responsabilidade é encontrar quem é trigo, se juntar com essas pessoas e promover o reino de Deus. Glória a Deus. Presta atenção. Na projeção do samba eu sigo, faço minha rima, é RAP que vai de cor, faz apologia, a vida de pastinha na matina que segue subindo o morro. O varão eloquente pregando dentro do ônibus.
ônibus truta de madrugada, distribuindo sopa, falando de Jesus e doando cobertor, os obreiros nos hospital, orando pelos enfermos. Não se envergonha do Senhor, não, não, porque é guerreiro. Se você tá comigo, dá um glória, bate no peito. Essa é a nobre história do cristão brasileiro. Se você tá comigo, dá um glória, bate no peito. Essa é a nobre história do cristão brasileiro. Muitas pessoas escutam os meus versos e conseguem se encontrar no que eu falo. Gente que está aqui, que todos os dias acorda muito antes do cantar do galo, que mesmo diante das circunstâncias ruins, não se esquivam, não se dobram aos caminhos de facilidade, e lá no anonimato, vivem firmados na justiça e nunca deixaram de praticar a verdade. Por isso a gente canta para um exército de pequeno, amém? Que muitas vezes é financiado pelas moedas da viúva. Mas se Deus é por nós, diz para mim, se Deus é por nós, enche o peito de alegria então. Hoje é ceia, não é não? Vai aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Canta com alegria aí, vai irmão, vai. Vai, vai, vai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, 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 oh. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá uma salva de palmas para Jesus assim, diga obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se comportar agora que eu estou numa igreja evangélica, né? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Certo dia o irmão foi pregar na igreja, falou: pastor, até que hora que eu posso falar? Falei: rapaz, você pode falar até amanhã de manhã, mas umas 9h30, 10 horas o pessoal começa a ir embora. Então você não vai embora não, a gente vai respeitar um processo aqui e compartilhar algo com você. Irmãos, Lucas capítulo 5. Eu gosto muito da graça, eu estava falando para o pastor hoje, porque eu experimentei ela. E percebo que eu tenho autoridade para falar dela. Não porque eu estudei demais, mas porque eu experimentei ela de uma forma muito, sabe, muito intensa. A graça de Deus é a habilidade que Deus tem de fazer tudo novo de novo. O pastor estava falando de recomeço. E há uns 2 dias eu estou escrevendo sobre recomeço. Porque a Bíblia começa com o recomeço. Há um parênteses entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Um gap, um intervalo, um hiato. Haja luz não é uma proposta de começo, é uma proposta de recomeço. O sol só foi feito no 4º dia, mas no 1º dia já tinha luz. E a graça de Deus, irmãos, é uma habilidade de Deus. Antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja cruz. Deus disse haja perdão. Eu duvido muito que alguém consiga ser equilibrado na fé, na vida cristã, se ele não teve uma experiência profunda com a graça de Deus, com o favor de Deus, a compreensão de que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e de que Deus aperfeiçoou o poder dele nas nossas fraquezas, de que mesmo que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova dia a dia, e você pode estar aqui hoje, você pode estar diante de Deus, por esse favor, por essa dívida, que nós seríamos incapazes de pagar, o Senhor pagou. Nos introduziu numa proposta, num reino do Filho do seu amor, nos dando a certeza de que o que se valoriza aqui, lá vai ser asfalto, as ruas são de ouro, as portas são feitas de pérola. Eu piro naquele texto de Apocalipse capítulo 21, que diz que tem 12 portas, cada porta feita de uma só pérola. Imagina o tamanho dessa ostra, irmão. Então Deus é lindo demais, e toda essa possibilidade, porque, irmão, religião é tudo que você faz para Deus, em nome de Deus, sem a intenção de se tornar mais íntimo de Deus. Você está fazendo para Deus, em nome de Deus, se cansando em nome de uma obra que aparentemente é de Deus, mas a sua intenção não é se tornar mais íntimo de Deus. Você é um bom religioso. E a compreensão da graça, irmão,
me faz entender que Deus é bom demais, e que Deus me aceita, de que Deus não celebra os meus resultados, mas celebra quem eu sou. Lucas capítulo 5 é o texto que a gente vai usar. Nós vamos ler alguns versículos pontualmente, como escola dominical, aquela coisa de domingo de manhã, a pastora lembrou, eu queria fazer isso, amém, irmãos? Tem um tempo para que nós olhássemos para esse texto aqui, um prisma bem interessante. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu quantos barcos? 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o quê? Lavavam as redes. Espírito Santo, nós glorificamos o teu nome. Não há ninguém maior que o Senhor, Deus. O Senhor é incomum, o Senhor é santo. O Senhor oculta essa palavra de sábios e entendidos e revela aos seus pequenos. Nós nos diminuímos diante da tua presença, Senhor, para que a sua palavra promova em nós a santidade que nós buscamos, para que a revelação da tua palavra crie em nós e nos torne cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós queremos estar mais íntimos do Senhor, e em lugares que não fomos ainda, Deus. Nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Nos marca com a sua graça, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Israel nesse tempo, no tempo em que esse texto é escrito, Lucas é um evangelho diferenciado de todos os outros. E ele apresenta um quadro aqui muito interessante. Israel nesse tempo era uma província de Roma. Israel não tinha nenhum poder aquisitivo como nação. A renda per capita de Israel não significava nada. O PIB de Israel era o menor do mundo, talvez. Israel era uma nação vivendo à margem da miséria, uma nação escrava, uma nação sujeita a todo o poderio romano. A única expressão que Israel tinha era uma expressão religiosa, que estava completamente corrompida. Se você ler o capítulo 3 de Lucas, você vai ver Lucas fazendo uma denúncia, falando do rei Tibério César e dizendo quem estava na folha de pagamento dele. E ele coloca lá Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Já estava errado, não podiam haver sumos, era um só. Então a nação de Israel, a expressão religiosa de Israel, estava completamente secularizada, defasada, aquém daquilo que Deus queria que ela fosse. Israel vivia num estado terrível, financeiramente falando. Muitos irmãos hoje em dia, eu conheço alguns, eles são prósperos trabalhando como carpinteiros, sim ou não? Como pedreiros, como mestre de obra. Carpinteiro nessa época fazia casa de pedra, não estava relacionado ao trabalho com madeira, mas enfim, homens trabalhavam nessas funções, homens trabalham hoje nessas funções, e eu sou de Itajaí, o pai do pastor Júlio mora na praia. Muitas pessoas que trabalham com pesca são prósperas hoje em dia. Eu conheço alguns irmãos que são empresários e que são prósperos, sendo pescadores. Mas nessa época, irmão, em que esse texto, sabe, na história de Israel, era impossível que pessoas comuns, simples, a atividade religiosa vinha de família, vinha de berço. Ninguém podia exercê-la se não viesse de uma família sacerdotal. Muitas pessoas migravam para atividades simples, comuns. A pesca era uma delas. E eu acredito que todo mundo aqui conhece a praia, amém? Todo mundo conhece o litoral, não conhece? Já passou naquela região onde ficam os pescadores? Já passou, amém? É um lugar até bem fotográfico, todo mundo gosta de tirar uma fotinha ali, casalzinho, tal, abraçado. Porque é um lugar de pescador, são muitos barquinhos, sim ou não? Um diferente do outro, uma cor, é um ambiente bonito. Em uma vila de pescador, em um ambiente de pescador, você não vê só 2 barcos. Você vê muitos barcos juntos, sim ou não? São vários barcos juntos. Mas é interessante que Jesus nesse dia passando, é como se o foco da câmera do Cristo fechasse para 2 barcos. Ele viu 2 barcos. Havia muitos outros barcos, mas ele viu 2. E quando ele chegou, irmão, próximo, de quem eram esses barcos? De Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Eram deles, não tinham pegado nada, trabalhado a noite inteira, ralado, suado a camisa,
feito o planejamento de ir pescar, mas foram fracassados no objetivo deles, não pegaram nada. Provavelmente de cabeça baixa, cansado. Imagina você trabalhar a noite inteira e não ter êxito nenhum, não ter resultado nenhum, não ter nada para levar para casa. Tem algum pescador aqui? Tem, né? Tem uns pescadores aí, não tem? Irmão, pescador, ele fala a semana inteira que vai pescar, é ou não é? Ele avisa para todo mundo, cara. Eu lembro quando meu pai ia pescar, o Pantanal, Paraguai, eu sou de Goiás, e eles iam pescar no Mato Grosso, iam pescar ali em Goiás mesmo, eles avisavam a semana inteira que iam pescar, e ficavam organizando o barco, organizando a vara, organizando o lugar que eles iam ficar, é assim ou não é, pastora? E eles falam, e eles fazem aquele alarme, ao ponto de até o vizinho dele ter uma expectativa naquela pescaria, esperando ele voltar para ver se pinga um peixinho ali do lado. Ele gera uma expectativa em todo mundo. Ele vai pescar. Eu me lembro que eu insistia muito com meu pai para ir junto. Pai, deixa eu ir junto. O pai dizia, não é lugar de criança o rio. Só que quando era a época do meu pai voltar, eu nem dormia, porque eu esperava que meu pai voltasse e trouxesse peixe. Irmão, eu queria que você viajasse comigo um pouco. Como é que Pedro voltaria para casa naquele dia? Imagina a mulher de Pedro esperando o sucesso, êxito naquela pescaria, querendo um vestido novo, querendo ir no salão, querendo, sei lá, qualquer coisa, porque, né? Querendo alguma coisa. Imagina Tiago, alguns projetos pessoais, algumas coisas pessoais. Imagina João, era o mais novo deles. Imagina a cabeça de Pedro pensando no cheque que tinha que cobrir, na prestação do carro, em tanta coisa que tinha que pagar, com a cabeça baixa. Irmão, deixa eu praticamente afirmar para você, era uma região que outros pescadores estavam ali. Provavelmente, estou conjecturando, supondo. Imagina Pedro com a cabeça baixa, olhando para o lado e vendo o barco vizinho, pescando no mesmo lugar que ele não pegou nada. É difícil demais você contemplar as pessoas tendo êxito naquilo que você não tem nenhum êxito, tendo resultado, fazendo a mesma coisa que você está fazendo e não está colhendo nada. Imagina Pedro pensando em voltar para casa, sabendo que a expectativa da pescaria não era só dele. E é difícil, irmão, quando a sua frustração é a frustração de quem você ama. Vocês estão aqui comigo? Deixa eu perguntar uma coisa para você, olha para mim. Quantos projetos você já fez, pessoais? Quantas coisas você já idealizou? Quantas vezes você quis ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um líder melhor, um profissional melhor, um ministro melhor? Quantos projetos você tem, você fez, e você não colheu êxito nenhum? Quantas vezes você planejou algumas coisas, e sabe, o insucesso comeu com você na mesa, irmão? A frustração comeu com você. Você teve que olhar para ela, encarar as coisas. Imagina Pedro nesse dia, sem pegar nada. Ah, irmão, mas nesse dia, tinha um Jesus passeando naquela praia, dando um rolê lá, pastor. Um homem gentil, bondoso, amoroso, querido, que está nessa praia aqui também, amém? E quando ele passa naquela praia, tinha muita gente querendo falar com ele, chegar perto dele. Ele olha para 2 barcos, de homens que estavam fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? O que o texto diz que eles estavam fazendo? Eles estavam lavando. Lavar as redes indicava que eles fariam o que no dia seguinte? O que eles iam fazer no dia seguinte? Era uma declaração de que eles não iam desistir de acreditar naquilo, sim ou não? Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não importa quantas vezes você tenha tentado, não importa. Não importa como foi o ano anterior,
Não importa quantas vezes você tenha fracassado, ou até mesmo que você tenha pecado, Deus é um Deus gracioso, amém? Por isso o meu convite para você, nessa oportunidade, é que você lave as suas redes, porque amanhã vai ser melhor que ontem, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Sabia, irmão? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Irmão, Jesus não faz acepção de pessoa, está na Bíblia, mas Ele faz acepção de atitude. Tem algumas atitudes, irmão, que aproximam mais algumas pessoas do que as outras. Tem algumas ações que aproximam mais algumas pessoas do coração do Senhor. Nesse dia, quando o Senhor passava por aquele lugar, tinha muitos barcos para olhar, mas Ele olhou para 2. E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Consegui. Versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Preste atenção, irmão. Pedro está ali, à margem, contemplando e vivendo um momento de frustração, de crise, de tensão, de pensar como é que ele ia dar uma explicação para todo mundo. Mas ele estava ao mesmo tempo entendendo que amanhã seria melhor, acreditando, amém, irmãos? E nessa sua atitude de perseverança e fé, Jesus passa por aquele lugar e olha para ele. E sabe o que Jesus faz? Tinha muita gente querendo estar perto de Jesus, mas sabe o que Jesus faz, irmão? Jesus entra no barco de Pedro, o de Pedro. Tinha muita gente querendo chegar perto de Jesus. Pedro não tinha nada para oferecer, nada para dar, nada para mostrar, nada para ostentar. Mas Jesus escolheu o barco dele. Entrou no barco dele, falou: Pedro, se afasta um pouco da margem. Eu tenho certeza, irmão, que se você pegar isso com o seu espírito, com o seu coração aberto, Jesus vai entrar no seu barco e vai te levar para um lugar diferente, amém? Jesus vai te tirar da margem, de um lugar onde a murmuração influencia na sua oração, de um lugar onde as circunstâncias externas fazem parte da sua adoração, do seu momento com Deus. E nós achamos, irmão, que oração é dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. E oração é o que torna o meu encontro com Jesus em relacionamento. Jesus tira Pedro de lá e fala: Pedro, vai para um lugar diferente, vai para mais fundo um pouquinho. E agora, irmão, o barco de Pedro é escolhido como um ambiente para Jesus tocar as pessoas, para Jesus curar as pessoas, para Jesus sarar os casamentos, para Jesus transformar a vida financeira de pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, se você entender que o favor de Deus promove isso, não importa quantas vezes você tenha falhado, eu nem conheço vocês, mas eu conheço a graça de Deus que pode transformar a sua realidade. Eu conheço o favor de um Deus que tem uma misericórdia grandiosa que triunfa sobre o juízo. E se você dá uma demonstração para Ele que você acredita nisso, Ele vai entrar no seu barco e vai te levar para um lugar. E por mais improvável que você se sinta, por mais incapaz que você se sinta, Ele vai usar o seu barco e Ele vai curar pessoas através da sua vida. Ele vai tocar vidas através de você, irmão. Ele vai tocar casamentos, Ele vai tocar jovens lá no seu trabalho. Ele vai tocar pessoas através da sua vida. E as pessoas vão estar olhando: mas Pedro, sim Pedro, porque o Deus da Bíblia escolhe os loucos para confundir os sábios, escolhe as coisas que não são para reduzir a nada os que são. E agora as pessoas estão escutando Jesus falar, mas o ouvido mais próximo da boca do Cristo é o de Pedro.
Lave as suas redes. E deixa eu te dizer uma coisa: ninguém consegue um resultado novo se continuar fazendo as mesmas coisas. Chega, irmão. Eu estou cansado de gente que quer mudar o mundo e não arruma nem a cama, que fica postando frase bonita, mas não lava a louça da pia. Deus é um Deus Pai, amém, irmãos? Um Deus gracioso, que ama os sinceros. Por isso o meu convite para você, ou recapitulando alguma coisa que você já saiba com certeza, é que vale a pena demais ser sincero com Deus, irmãos. Eu entendi uma coisa, que o que leva alguém longe, num ministério, numa carreira, alguém que entende o reino e que se sujeita a Deus, o que leva esse alguém a um lugar diferente, não são as habilidades, não é o quanto ele canta, o quanto ele prega, o quanto ele administra, o quanto ele é inteligente, não é nada disso, são as suas fraquezas. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu aperfeiçoar poder em fraqueza. Então quanto mais fraco eu me coloco diante de Deus, mais aperfeiçoado eu vou ser por Ele. Vocês estão aqui comigo? Jesus agora está no barco de Pedro, ensinando as pessoas, tocando as pessoas, curando as pessoas, usando Pedro, usando o que era de Pedro. Em um dado momento, no versículo 4, eu fiz bagunça aqui. No versículo 4, quem está comigo diz: eu estou, pastor. Quando acabou de falar, e eu gosto dessa frase, quando acabou de falar. Eu sei que está passando ali, pode deixar ali, é bacana. Quando acabou de falar. Você lava as suas redes, amém? Tem muitos barcos para o Senhor olhar aqui nessa noite, irmão. Mas tomara que Ele olhe para o seu. O mesmo Jesus que passeava naquela praia lá na Galileia, Ele passeia nessa praia aqui hoje. Tem muitos barcos para olhar, mas tomara que Ele olhe o seu. E se Ele encontrar você lavando rede, Ele vai conduzir você a um processo lindo. Ele vai entrar no seu barco, vai usar a sua vida, vai curar pessoas, vai edificar vidas, vai edificar casamentos, jovens, famílias. Por mais impróprio, improvável que você se sinta, Deus vai usar você, mas vai chegar uma hora que Ele acaba de falar. Jesus acabou de falar e disse a Simão: vai mais profundo, faze-te ao largo, Simão, vai para o mar alto, vai para águas mais fundas. Você está aqui comigo? Há um processo, irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa. Obrigado, querido. Crescer dói. Eu não quero ser redundante, eu não gosto muito disso. Se você não quiser, não precisa. Mas se você quiser, diga para o irmão que está do seu lado: crescer dói. Não há atalho no crescimento. Não há uma rota alternativa para crescer. Você precisa se sujeitar a um processo. Jesus acaba de falar e diz para Simão: Simão, vai para águas mais fundas, vai para um lugar mais fundo. Pedro estava cansado, já estava lutando tanto tempo com aquilo, já tinha trabalhado a noite inteira, não tinha mais força, não tinha motor no barco. Essas águas fundas não se nada motor, se nada remo, amém? Só os que se esforçam se apoderam disso. Muitas pessoas gostam de ser usadas por Deus, mas quando Deus acaba de falar e convida ela para um lugar mais fundo, ela para, ela desiste do ministério, ela vira qualquer outra coisa, porque ela não está entendendo que Deus está chamando ela para um lugar de mais intimidade, para um lugar onde o que Deus vai te dizer não vai aparecer em lugar nenhum, irmão. Coisas grandes e ocultas não estão no Google, estão em Deus. Lá o que Deus vai te dizer, o que Deus vai te falar, você não vai ler em lugar nenhum. Vá para águas mais fundas, Pedro.
Eu não sei, irmão, o que Jesus disse para Pedro naquelas águas fundas. Eu não sei o que Pedro ouviu do Senhor em águas fundas. Mas eu sei que esse é um convite de Deus dentro de um processo. Quando você se sujeita à graça de Deus, quando você entra por esse caminho, Deus vai conduzir você a uma via completamente anormal. Você já tentou tanto, você já trabalhou tanto, você já colheu tanto insucesso naquilo. Agora Deus te diz, vá para águas mais fundas, e você vai fazer a mesma coisa. Você vai lançar suas redes para pescar. E a obediência de Pedro não fez pergunta. Ele foi. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te convidar para águas mais fundas, você vai ter que voltar a fazer coisas que você nunca devia ter deixado de fazer. Você vai voltar a lugares que você nunca devia ter abandonado. Você está aqui comigo, amém? Pedro lava a rede, o Senhor contempla ele fazendo aquilo, entra no barco dele, cura pessoas, toca pessoas, mas chega uma hora que ele acaba de falar, e diz para Pedro, Pedro, vá para o mar alto agora, vá para águas fundas agora, e agora eu vou passar um tempo com você. Agora é só eu e você, Pedro. Eu não tenho mais nada para falar com esse povo, eu quero falar com você. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está muito mais interessado em ganhar você por inteiro, do que usar você para ganhar o mundo inteiro. Ele quer te ganhar por inteiro. Ele quer ter você no colo dele, na mão dele, expondo as suas fraquezas. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Quem apresenta as suas tentações ao Senhor não vai sofrer a vergonha do pecado, irmão. Lave as suas redes. Lave as suas redes. Pedro vai para esse lugar. E nesse lugar, a resposta de Pedro é genial. E Deus é um Deus que responde muito mais resposta do que pergunta. Deus é um Deus que responde resposta. Pedro responde para o Senhor, Senhor, versículo 5. Mestre, versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, aleluia, diga aleluia, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E eu quero ser muito professor de escola dominical, porque eu vivi isso. E como eu disse, irmãos, eu era um drogado numa esquina, pedindo moeda para fumar crack, com um chinelo amarrado de arame e uma bermuda amarrada de cadastro. Eu tinha tudo para dar errado. Eu sei que essa não tem nada a ver com a sua vida. Tem nada a ver. Mas eu digo a você, irmão, isso aqui dá certo. As coisas que eu vivo hoje, nós nunca planejamos viver. Nunca coloquei no caderno que eu ia nos lugares onde o Senhor tem nos levado, que a gente ia fazer aquilo que o Senhor tem nos levado a fazer. Eu nunca coloquei isso no caderno. Isso é produto da graça de Deus, de um poder que se aperfeiçoa na fraqueza do homem, de um Deus que pega o pó e transforma ele num barro, num vaso. Quando Pedro, irmão, entende que o amanhã seria melhor do que o ontem, e eu profetizo na sua vida, amanhã vai ser melhor que ontem. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quando Pedro, irmão, está ali lavando rede, chorando, triste, abatido, pensando em como é que ele ia dar aquela notícia para os seus. Pedro está ali, irmão, pensando em como é que ele ia voltar para casa, como é que ele ia contar para sua esposa que não tinha nada, que tinha dado tudo errado, ensaiando a fala. Isso é terrível. Quem já ensaiou alguma fala aí sabe que é terrível, é ou não é? Você tem que treinar sozinho. Você não pode aumentar a voz, você tem que melhorar os argumentos.
Não pode gritar, você tem que fortalecer seus argumentos. E Pedro está ali, irmão, lavando rede. O Senhor encontra ele fazendo aquilo. E quando o Senhor passar por essa praia, tomara que Ele encontre você fazendo isso. O Senhor entra no barco dele e começa a usar a vida dele. Na célula, no grupo familiar, no pequeno grupo, no trabalho, em todos os lugares onde Pedro passava. O barco dele estava sendo usado. Chega uma hora que Deus acaba de falar, chama ele para águas fundas. E quando o Senhor te chamar para águas fundas, olha para mim. Quando o Senhor te chamar para águas fundas, vá para as águas fundas com Ele. Vá para elas, irmão. Se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada. Pedro vai para esse lugar. E lá nesse lugar, sabe o que Pedro recebe? Uma palavra de Jesus. E se você tem uma palavra de Jesus, irmãos. Se você tem uma palavra de Jesus, pastor, ainda que o diabo apareça na sua frente, a palavra de Deus tem poder de partir o diabo no meio, para você chegar onde Deus disse que você vai chegar. É uma palavra de Deus. Pedro recebe uma palavra de Deus. Você sempre fez. Você sempre, sabe, Pedro diz chorando. Eu acredito que, sabe, versículo 5, respondeu Simão: mestre, eu estou trabalhando já há muito tempo com o meu casamento. Estou trabalhando há muito tempo com os meus filhos. Estou trabalhando há muito tempo com a minha família, com o meu ministério. Eu estou trabalhando há tanto tempo com alguns sonhos que eu tenho. Com o trabalho que eu sonho, com o concurso, com a faculdade. Eu não peguei nada, Senhor. Mas sobre a Tua palavra, aleluia, sobre a Tua palavra. Sobre a Tua palavra eu lançarei as redes, Senhor. Não importa o que aconteceu. Deus faz tudo novo de novo. Deus faz tudo novo de novo. Ele não é o seu chefe, Ele é o seu pai. Ele não celebra os seus resultados. Ele celebra você, o seu coração. Se o meu filho for para a escolinha, irmão, tirar 10, meu Deus, eu vou tirar foto, vou pôr no Facebook, vou ficar feliz da vida, babão que só. Mas se ele tirar 0, ele continua abrindo a geladeira lá de casa? Continua? Continua pulando no sofá lá da sala? Pegando meu celular para jogar aquele gatinho xarope que repete o que a gente fala? Por quê? Ele é meu filho. Eu não celebro o que ele faz, eu celebro quem ele é. Deus não é seu patrão. Deus é seu pai. Você pode voltar para casa. Você pode voltar para a comunhão com Ele. Você pode expor suas fraquezas para Ele. Irmão, se você soubesse o que é o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado e nos introduzido em um lugar acima de todo principado e toda potestade nas regiões celestiais, onde Ele nos atribuiu todas as sortes de bênçãos. Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Ele era um herdeiro sozinho, Ele entregou a você o direito de herdar com Ele. Ele não vai herdar mais que você, não, você é co-herdeiro com Ele. Isso é graça. Isso é um favor que nós não merecíamos. Se você se permitir ser conduzido por essa graça, você vai viver um processo muito parecido com o de Pedro, ou talvez igual. E eu não sei em que parte do processo você se encontra. Alguns aqui talvez estão precisando ir lá no cantinho, pegar a rede que jogaram em algum canto aí, está lá apodrecendo, se acabando. Vá lá, irmão, pegar ela hoje. Amém? Vá dentro de você pegar ela. As pessoas viajam o mundo, irmão, de jumento, de jegue, de moto, de avião, mas elas perdem o céu por não viajar 44 centímetros. Eu aprendi com um médico que 44 centímetros é a distância que separa a sua mente do seu coração. E muita gente não viaja para dentro de si. Hoje é um dia de ceia, de reconhecer quem nós somos diante do Deus da Bíblia. E lavar rede é isso. É techuvá, é arrependimento, é recomeço, é voltar à origem, é voltar a alguns lugares, é olhar para dentro de nós e se permitir ser aperfeiçoado
em coisas que nós escondemos. No mundo, talvez o corporativo, não conheço, mas as pessoas escondem as suas fraquezas. Deus quer que você exponha elas para Ele. Cruz é um lugar que a gente morre nu. Não tem paninho como no quadro, não. É nu. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo, irmão? Lava suas redes. Deixa Deus te conduzir em um processo de graça. Deixa Deus usar a sua vida. Mas entenda quando Ele terminar de falar. Entenda Ele chamando você. Eu percebo alguns sendo chamados aqui para algum lugar diferente. Vem para águas mais fundas, filho. Vem para águas mais fundas. Pedro recebe uma palavra. E com lágrima no rosto diz: Senhor, já estou lutando há muito tempo, mas eu tenho uma palavra do Senhor e eu vou lançar as minhas redes. Talvez as pessoas gritassem lá da praia: Pedro, Pedro, para com isso. Mas Pedro não ouvia. Sabe o que é estar em águas fundas? É estar em um lugar onde nenhum argumento externo rouba você daquilo que Ele está te falando, daquilo que Ele está te ensinando. Nenhuma complicação externa vai arrancar você desse lugar, amém, irmão? Nada vai arrancar você desse lugar. Porque você está no lugar que Deus te chamou para estar. Você está no anonimato, ninguém te conhece, ninguém sabe, ninguém está vendo o que Deus está te falando. Tem alguns leões e ursos que você mata e ninguém vê, mas é para ser assim mesmo. Deus sabe onde você chora, Deus sabe por que você chora. Pedro, lança a rede para pescar. Não importa quem estava berrando lá fora. Jesus livra Pedro desse lugar. Vem para cá. E aí Pedro lança a rede. E você conhece a história. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Aleluia. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Pedro fez sinal para os companheiros que estavam aonde? Aonde que eles estavam? Na praia, era ou não era? Você não foi chamado para estar na praia não, cara. Você vai fazer sinal para as pessoas, amém? Em nome de Jesus. Você vai dizer: vem aqui, cara, porque Deus abençoou a minha vida. Eu não sei explicar como isso aconteceu, mas aconteceu. Quando isso acontecer, não vai ser para você cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Em nome de Jesus, você vai servir os seus inimigos. Em nome de Jesus. Porque isso é o Evangelho. Você vai servir os seus inimigos. E o seu cálice vai transbordar, porque é o Senhor que serve o seu cálice. Você serve os seus inimigos e Ele serve o seu. Pedro fez sinal para os companheiros que estavam na praia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O mesmo lugar que Pedro fez essa pesca, foi o mesmo lugar que Pedro não pegou nada. O mesmo lugar que Pedro obteve êxito pescando todos esses peixes, foi o mesmo lugar que ele sofreu a vergonha do insucesso, da falta de êxito. Em nome de Jesus, irmão, nas mesmas áreas, nos mesmos lugares que você não teve sucesso algum, Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você. No mesmo lugar que você foi envergonhado, Deus vai usar, sabe, de situações para abençoar a sua vida. Porque Ele é Deus. Ele liberta você para você ser libertador de outros. Esse é o propósito de ser livre. Ser liberdade para outros. Lava suas redes. Senhor, nós bendizemos o Seu nome, Deus. Nós adoramos o Senhor. Não há ninguém maior que o Senhor nesse lugar.
O Senhor é o Deus dessa congregação, o Senhor é o Deus desse povo, o Senhor é o Deus desse lugar, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Feche seus olhos e diga ao único, de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Sabe, irmão, uma vez eu fui na Celesc, aqui é Copel, né? Órgão de energia. Fui na Celesc em Santa Catarina. E precisava pegar uma segunda via lá de uma casa que era da igreja e tal. Precisava resolver uma situação que estava no meu nome. E aí eu peguei uma segunda via e tinha muita gente para ser atendido. E na ocasião me deu vontade de ir ao banheiro, no banheiro da Copel, que fornece luz para o estado inteiro. Eu estava sozinho no banheiro, eu entrei no banheiro. Quando eu apertei o reator para acender a luz do banheiro da Copel, o banheiro da Copel não tinha luz. Na hora eu pensei, rapaz, não está fácil para ninguém, né? A coisa está feia mesmo. E eu entrei dentro daquele banheiro, rapaz, e Deus, o Espírito Santo me deu uma impressão de algo, sabe? Ele falou comigo. Tem muitas pessoas que fornecem luz para muitas casas, que fornece energia para muitas vidas, mas tem alguns cômodos da sua casa que estão em trevas. Você está aqui comigo? Ele falou aquilo para mim. Desde então eu estou olhando para todos os cômodos da minha casa. Opa! Eu estou olhando para todos os cômodos da minha casa. Lavar rede é reconhecer quem você é. Constantemente, irmão, eu dobro o meu joelho e eu digo para Deus: Senhor, eu não presto, me ajuda. Eu não sou um santo lutando contra o pecado, eu sou um pecador lutando para ser santo. Sou um pecador, preciso da graça de Deus. Não uma graça, sabe, sem responsabilidade, que se prega por aí. A graça de Deus, o favor de Deus. Vir numa reunião como essa não é para receber uma bênção. Eu costumo dizer que se alguém sobe um monte atrás de uma bênção, a única pessoa que pode te atender é o diabo. Sério, pastor? Sério. Porque foi a única pessoa que levou alguém no lugar alto e ofereceu benefício, foi o diabo. Sempre que Deus leva alguém no monte, Deus leva alguém para sacrificar para Ele, ou para ser o sacrifício para Ele. Esse lugar aqui, uma reunião como essa, nós não estamos aqui para cumprir um calendário religioso, amém, irmãos? Um lugar como esse serve para quê? Para nos oferecer como um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. Eu venho para cá para morrer, sabendo que vou morrer. A minha razão se sujeita à minha fé. Por isso, irmão, eu torno a dizer, a graça de Deus é um favor que ninguém poderia fazer por nós. Vale a pena se lançar nela, se debruçar nela. E eu queria convidar, sabe, você a fechar os seus olhos, a fazer o que você quisesse. Eu acredito que tem um Jesus passeando aqui, sabe, irmão? Eu sei que tem. Eu não sinto, eu não vejo, mas eu tenho fé. E fé não sente, ela sabe. É a certeza do que eu não vejo, é a convicção do que eu espero. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver. Cante isso. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és. Senhor, sua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, acende. Feche seus olhos e faça disso a sua oração. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso, sua face pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende, acende, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, que vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Um grupo de pescadores uma vez se organizaram para ficar 2 dias em alto mar.
E eles se dividiram em 2 barcos, eram 12 pescadores. Se dividiram e foram, se despediram das esposas e foram. Na tarde do 2º dia veio uma tempestade que eles não haviam previsto. Eles não tinham previsão de que aquela tempestade viria. Com a experiência deles, eles foram surpreendidos. E aquilo começou a arrastar eles para uma rota do mar que eles não conheciam. E eles foram se perdendo no mar, se perdendo no mar, perdendo o lar, perdendo a ilha de vista. Eles foram se perdendo. E eles já estavam há 3 dias agora, um planejamento de 2 dias, há 3 dias eles estavam lá. E a tempestade não cessava, e eles sendo empurrados cada vez mais. 4 dias, 5 dias, um dos barcos começou a afundar, e eles desesperados ali, mantendo um próximo do outro, e aquela tempestade cada vez mais intensa, 6 dias, o barco realmente estava afundando. Eles se desfizeram de comida, de água, de alimento, de tudo, de todos os equipamentos de pesca, e passaram 6 para um barco só. Ficaram os 12 em um barco só. 7 dias. No 8º dia, as mulheres foram para a beira da praia para chorar pela morte dos maridos. Porque pensavam, eles não sobreviveram. Se a tempestade aqui na ilha está assim, no mar ela é mais intensa, então eles morreram. E as mulheres estão lá na beira da praia, chorando a morte dos maridos, como de costume. Uma daquelas mulheres deixou uma criança em casa, com 4 anos de idade, dormindo, e foi chorar pela morte do marido, pensando em como ela ia dizer para o filho que o pai tinha morrido. Quando ela deixou a criança em casa, irmãos, a criança acordou à noite, bateu a mão na lamparina, é lamparina aqui também, candeia, bateu a mão e a casa começou a pegar fogo. A casa começou a pegar fogo, o pessoal viu de longe a casa pegando fogo, correram lá e só conseguiram salvar a criança. Tudo que aquela mulher tinha se queimou, se perdeu naquele incêndio. E a casa foi lambida pelo fogo. E agora era o caos naquele lugar, porque tinha perdido o marido, e agora tinha perdido a casa, tudo que tinha construído ao longo da vida. No 9º dia, eles escutaram um barulho, música, festa. Quando os moradores começaram a ir para lá, eram os pescadores voltando, e um barco vindo. À medida com que ia se aproximando, eles iam ficando mais felizes, chorando e rindo, porque eram os pescadores e todos eles estavam vivos, todo mundo muito alegre, com exceção da mulher, com a criança no colo, pensando como é que ia dar notícia para o marido. Nós não temos mais casa, perdemos tudo. O marido chegou, fraco, debilitado, abraçou a esposa, disse: meu amor, eu estou vivo, você não está bem, o que aconteceu? Então a mulher contou para ele, disse: olha meu amor, nós perdemos tudo, nós não temos mais nada, a nossa casa pegou fogo, a gente perdeu tudo. Contou chorando para ele, em prantos. Ele deu um beijo na esposa, abraçou o filho, chamou todo mundo da ilha, chamou os pescadores e disse: olha irmãos, nós estávamos perdidos no meio do mar, sem nenhuma esperança de voltar para casa, de viver, mas nós só conseguimos encontrar o caminho de volta, porque a minha casa pegou fogo ontem. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tem algumas coisas pegando fogo na sua vida, saiba de uma coisa: Deus está trazendo você de volta. Lava suas redes. Lava suas redes. Que você viva anos da sua vida, lavando rede, debruçado na graça de Deus. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, resplandecer o meu primeiro amor. Feche os seus olhos e cante isso mais uma vez. Nos ajude a adorá-lo. Nos ajude a adorá-lo. Cante isso mais uma vez. Assim
Feche os seus olhos e cante. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, que é o pão vivo que nos alimenta. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque a sua voz, ela ainda ecoa. A sua voz ainda ecoa como aquela voz que clamava no deserto. Deus, ainda que nós não estejamos vendo em nossa vida essas águas profundas, ainda, Deus, que muitos estejam há anos à beira da praia, ainda, Deus querido, que muitos se achem indignos dessa tão maravilhosa graça, Pai, que essa noite o Senhor possa ter, ó Deus querido, tocado essas vidas, Deus, que se achavam, ó Deus querido, distantes de Ti, porque o Senhor se faz simples, se move de forma simples, o Senhor fala de forma simples. Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra produza, Deus, vida, que essa palavra produza cura, que essa palavra produza retorno para casa. Deus, que nós possamos parar de olhar para a casa pegando fogo e comecemos a olhar, ó Deus, para as margens da onde virá o Senhor para nos abençoar, trazendo de volta aquilo que um dia nós perdemos, ou achamos que perdemos. Restaure famílias, restaure relacionamentos, restaure a esperança, restaure o ministério, restaure, Deus, as nossas vidas, restaure, Senhor, pais, filhos, esposas, restaure, Deus querido, aquele que está ainda envolvido em vícios, ainda com a mente, ó Deus querido, perturbada. Purifique-nos, Pai, lava-nos, limpa-nos, santifica-nos, Pai, com a Tua palavra. Deus, que nós possamos ir, ó Deus, ir para casa, ó Deus querido, saciados, Deus, porque o Senhor é resposta, porque o Senhor é solução, porque o Senhor, ó Deus querido, é socorro bem presente, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor ainda entra em nossa embarcação. Obrigado porque o Senhor ainda nos escolhe no meio de tantas embarcações, belas, formosas, grandes, relevantes. O Senhor ainda tem nos escolhido e tem entrado conosco no barco, e tem usado os Teus filhos, Pai, para ser a Tua voz em nossas vidas, para nos levar um pouco mais além daquilo que nós já ouvimos, experimentamos. Obrigado, Senhor. Eu louvo a Ti, Deus, porque o Senhor se fez presente em nosso meio essa noite. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença bendita, pela Tua manifestação. Obrigado porque o Senhor é um conselheiro, amigo fiel, que nos ensina, nos exorta e nos coloca a esperança, reacendendo em nós a chama, para continuarmos mesmo diante de todas as adversidades, mas que possamos essa noite estar lavando as redes para amanhã recomeçarmos, aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos colocar, mas que tenhamos a disposição, por causa da firme esperança da glória de Cristo em nós. Obrigado, Pai.
em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Cauê, por ontem nos ministrar aqui. Deus abençoe você. Carol, tua futura esposa, pastor José e Ana. Obrigado a todos que nos visitam, os que são da casa, que eu pude conhecer, eu estou citando o nome, Edinho, né? Família. Eu louvo a Deus por todos. Eu creio que hoje Deus tinha um propósito muito grande em nossas vidas. E a minha expectativa é sempre a mesma. Que essa palavra seja um leme na sua vida, na minha vida, sabe? Que ela dê curso para nós. Não seja mais uma ministração, mais uma palavra bonita, mais uma palavra que você anotou alguma coisa e que vai postar no Face. Mas que a palavra seja um leme que dá destino, que dá rumo, que nos faz nos posicionar, que nos faz abandonar velhas práticas, iniciar novas, que nos faz perdoar e nos deixar ser perdoado. Sabe, amados, eu quero concluir com uma coisa que vem ardendo no meu coração desde ontem, quando o Cauê ministrava. A gente se prepara como igreja para um monte de coisa. Para um monte de coisa. Como corpo de Cristo, a gente se prepara para mudar, para melhorar. A gente se prepara para sermos novas criaturas, para estarmos em Cristo e não mais em Adão. A gente se prepara para isso. Mas às vezes essas mensagens nos levam a uma decisão. E aí a gente decide se santificar. Aí a gente chega na esposa, ou chega num filho, e decidido pela mensagem que deu um novo destino, deu o destino certo para você, você chega e fala para a filha, ou para a esposa, ou fala para um amigo, dizendo: errei, falhei, pequei, me sujei, me contaminei. Foi a palavra que fez ele se posicionar. E nós, como igreja, não estamos preparados para perdoar a esposa, para perdoar marido, para perdoar filho. A palavra deu um destino a ele, mas nós, como igreja, não estamos dispostos a perdoar o irmão. E quando o Cauê ministrava isso ontem, a palavra que ele trouxe aqui sobre a mãe dele, a história dele, eu estava lá na última fileira, o Espírito Santo me trouxe no momento da mensagem isso. A igreja precisa aprender a entender que o que eu estou fazendo é para que as pessoas se transformem, mas a própria igreja não está preparada para a transformação que eu quero fazer nos semelhantes. Quando alguém vai, confessa o seu pecado, confessa a sua falha, faz a sua escolha, muitas vezes a gente repudia, a gente agride, a gente bate, a gente se revolta, a gente até se distancia do ministério daquele mesmo que levou aquela pessoa a se conscientizar e a fazer uma escolha. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Nós precisamos aprender. Eu acho que a falta das pessoas se posicionarem é porque eles têm medo da reação do outro, tem medo de como a pessoa vai reagir. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque a palavra de hoje deve dar destino para muitas vidas, deve fazer você se posicionar em algumas coisas, e talvez isso implique em fazer concertos, e fazer concertos talvez implique em pedir perdão, talvez implique em confessar. Que você e eu estejamos preparados para isso, para acolher essas pessoas que pela palavra têm o seu destino certo novamente sobre a sua vida alinhado. Amém? Glória a Deus. Pode colocar sua mão assim em posição de receber. Pai, em nome de Jesus, deposite sobre as mãos dos meus irmãos, sobre as minhas mãos, uma porção mais da tua graça. Deus querido, e nós precisamos de Ti. Que o Senhor, Pai, possa ver cada mão estendida numa forma de rendição ao Senhor,
numa forma de dizer que nós reconhecemos que o Senhor é Deus, e nós precisamos que o Senhor nos auxilie em tantas coisas em nossa vida. Por isso, ó Pai, que esse maná de hoje, dessa noite, ele supra as nossas necessidades. Deus, que o Senhor coloque sobre as nossas mãos, ó Deus, tudo aquilo, as virtudes que precisamos para realinhar o nosso destino, através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que o grande amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e que a graça da bendita salvação do Filho Jesus Cristo, a mais doce consolação e comunhão com o Espírito Santo, seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre, nos abençoando, nos guardando, nos livrando e nos preparando para o grande encontro com o nosso noivo Jesus. Obrigado, ó Pai, obrigado por cada vida aqui presente, pelos que nos visitam, pelos que são da casa, e que nós possamos perseverar, firmes nos caminhos do Senhor, buscando cumprir com o propósito que há em nossas vidas, para alegrar o seu coração, pois a sua alegria será a nossa força, para que continuemos firmes naquilo que o Senhor definiu para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Não esqueça de passar ali, a Josi está com os materiais que o Felipe trouxe. Abençoe o ministério deles, nós entendemos que vai ser bênção para a sua vida, amém? O Josimar compra 10 CDzinho de samba. Vão em paz, amados, Deus abençoe.